Shalom, shalom, uma boa tarde a todos. Gostaria de estar passando esse vídeo rapidinho para mostrar que a palavra de Deus ela é uma só, ela não tem contradição e a gente precisa estar observando, pesquisando, meditar na palavra para poder entender. Primeiramente, a gente tem Jesus falando justamente sobre isso, que a palavra não pode entrar em contradição, e eu vou mostrar um pouquinho mais abaixo. Então eu gostaria de mostrar aqui que lá em Isaías, a palavra de Deus é única desde Gênesis até o Apocalipse, tá? Então ela não entra em contradição. Então se a gente pega algumas Bíblias que parece que quer dizer alguma coisa, mas dizem outras, tenta procurar em outras versões o que aquele texto diz. A inteligência artificial, se você colocar ali informações do que o texto está falando e se há alguma contradição sobre aquilo, algum estudo, a inteligência artificial também vai te mostrar. Então aqui a gente tem a Bíblia israelita, hebraica, temos a King James, temos também a Almeida, e no aplicativo também eu gosto de usar a Bíblia dos TJs para fazer pesquisa, e também a inteligência artificial, que dá para a gente buscar muitas interpretações e coisas bem rápidas, E ela vai te falar se há algum estudo que pode induzir aquilo, tal, se foi achado pergaminhos e coisas no sentido. Eu não quero me alongar muito nesse vídeo, quero mostrar para vocês que a palavra de Deus não faz curva. Então vamos lá. Aqui em Isaías 8,16 fala assim a palavra de Deus: guarda, pois, os mandamentos com todo zelo, sela a lei e firma esse ensino no coração dos meus discípulos. Tá? Então aqui a gente está falando para guardar, pois, os mandamentos com todo zelo. Então, ou seja, se Deus lá atrás deu os mandamentos, ele é intocável, tá? Sela a lei e firma esse ensino no coração dos meus discípulos. O que Jesus ensinava para os seus discípulos? Ele não ensinava Novo Testamento. Ele ensinava Isaías, os profetas, a Torá, Então Jesus não veio abolir, ele mesmo fala, em Mateus 24, se não me engano, não vim para abolir. Mateus 24 não, foi antes, desculpa, mas é em Mateus. Procurem aí, Mateus, não vim abolir as leis ou os mandamentos, vim para cumprir. E antes que passe um tio dessas leis, antes que passe terra e céus, não cairá um tio dessas leis, tá? Nesse sentido que Jesus nos fala. E ainda em Isaías 8,20 está assim: respondereis, o que se deve fazer é consultar as leis e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Então, pessoal, cuidado com quem vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Cuidado quem está ensinando. O que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Que ensinamentos? Das pessoas que ensinam a lei, tá? Então vamos continuar. Isaías também faz uma promessa: afinal, o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre seus ombros. Ele será conselheiro, ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Será chamado Deus Todo-Poderoso não quer dizer que ele é Deus, tá? Vamos ver aqui o que nos fala João 1,18. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. O que a palavra aqui nos está falando?
Jesus mesmo nos fala assim: vós sois deuses. Jeová não chamou Moisés de Deus no Monte Sinai? Então, o que a gente tem Deus, ele fala... Vamos continuar. Eu vou trazer os pontos para vocês. O que eu quero trazer aqui de muito importante é isso. Deus Todo-Poderoso. Ele será chamado de Deus Todo-Poderoso. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, minúsculo aqui, que temos na Bíblia da Testemunha de Jeová. O Deus unigênito, ou seja, o primeiro criado, ou o filho, o primeiro filho que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Se ele está ao lado do Pai e ele é o Filho, ele não é o próprio Pai. Tá? Então, vamos aqui continuar em Isaías 9:14 até 18. Então, por esse motivo, Jeová em um só dia cortou de Israel cabeça e cauda, tanto a palma como o junco. Isso daqui ele está trazendo já uma versão já de Apocalipse, tá? E aqui ele fala, porque aqui ele já tinha falado de seu filho, né? Que viria, e aqui ele já está falando da parte do Apocalipse. Então, por esse motivo, Jeová em um só dia cortou de Israel cabeça e cauda, tanto a palma como o junco. Ora, as autoridades e os líderes são a cabeça. Então, quando aparecer cabeça lá em Apocalipse, a cabeça do dragão, a gente pode considerar aqui como líderes e autoridades, tá? Então, ora, as autoridades e os líderes são a cabeça. Os profetas que ensinam em verdade são a cauda. Então, a cauda lá do dragão, tá? Também são os pastores, os líderes, os rabinos que ensinam em verdades, ensinam mentiras, tá? Aquele que guiam este povo são os mesmos que desorientam, e aqueles que são guiados deixam ser seduzidos a ser conduzidos ao erro, deixam-se seduzir e ser conduzidos ao erro, desculpa. Então aqui a palavra está falando que aqueles que guiam este povo são os mesmos que desorientam, ou seja, os falsos líderes aí que pregam que existe uma trindade, né? Que pregam que a lei foi anulada, que pregam que o sábado foi anulado, agora é o domingo. Em nenhum momento Jesus falou para se adorar o domingo, para se cultuar o domingo, né? Então, aqueles que guiam este povo são os mesmos que desorientam. E aqueles que são guiados deixam-se seduzir e ser conduzidos ao erro. Ou seja, as pessoas também querem acreditar, porque hoje as pregações são de prosperidades, né? Então, aqui também está o que vai acontecer com os que induzem as pessoas e os que se deixam ser induzidos pela falsa palavra. Por essa razão o Eterno já não tem prazer nos seus jovens, não tem mais compaixão com seus órfãos, nem das viúvas. De fato são todos ímpios e malfeitores, toda a boca profere insanidade. Com tudo isso a sua ira não se arrefeceu, a sua mão continua erguida, porquanto a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, incendeia os matagais das florestas, provoca imensas nuvens de fumaça. Então aqui Deus está falando do castigo que pode acontecer com essas pessoas, mas que suas mãos ainda estão erguidas, pois Ele é misericordioso. Se a gente confessar nossos pecados, assumir os nossos erros, ter a redenção, podemos alcançar a graça. Então aqui João, ele responde, né? Jesus falando lhe responde: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Então aqui vem quando fala que Jesus aqui, será chamado de deuses, porque nós também somos chamados de deuses.
mas adorará somente um Deus. Que Deus, né? Aí todo mundo fala, eu adoro a Deus, eu gosto de Deus, mas qual é o seu Deus? Aqui a gente fala, para se idolatrar, somente a Deus Jeová, tá? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não podem ser anuladas, ou seja, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, isso daqui a gente vê lá quando Deus passou as palavras a Moisés, que Deus chamou Moisés de Deus, entendeu? E a escritura não pode ser anulada. Então, a escritura não tem contradição. Aquele a quem o Pai santificou, ou seja, o Pai o santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Ele está falando mais uma vez, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ou seja, quando nós estamos em Jesus, nós estamos com o Pai. Nem por isso nós somos o Deus de Israel. Nem por isso nós somos Cristo. É como um casamento. Quando você casa, agora vocês são dois em uma só carne. Então essa coisa de trindade, a gente tem que ver de onde veio. Lá atrás, nos concílios de Nicéia, Antioquia, lá, ele começou a ser criado estudos como uma trindade, porque os romanos adoravam outros deuses. Os romanos acreditavam no Deus Sol, né, no Deus da água, que já vinham de tradições babilônicas e tradições gregas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque o castigo de quem ensina errado e de quem aprende errado e que não quer voltar atrás é pesado. E olha o que diz, porque a palavra não se contradiz. Em Deuteronômio 6, de 4 a 5. Ouve, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é o único Deus. Amará, pois, a Jeová, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O nosso Deus é o único Deus. Quando ele fala deuses, né? Existem diversos deuses, mas só um é todo soberano e poderoso, tá? Que é Jeová e Jeová. Não se anulou leis, tá? Quem ensina fora dessas coisas é doutrina de Satanás, tá bom? Eu vou subir esse vídeo, vou deixar os estudos, peço que os irmãos peguem os capítulos inteiros dos versículos que foram estudados aqui e façam uma reflexão, tá bom? Shalom, shalom. Ficam na paz e nos vemos em breve.